Saudações alviverdes a todos, eu sou o Conrado Cacassi, vamos para mais um React curtinho, React poucas ideias, que são os Reacts do professor João Martins. Ontem, na vitória do Palmeiras em Limeira sobre a Inter por 3-0, o Abel Ferreira estava suspenso, quem comandou o time à beira do gramado foi o professor João Martins, e ele concedeu a entrevista coletiva após o encerramento da partida, num jogo em que o Palmeiras precisava totalmente dos 3 pontos, né? Não podia nem pensar em deixar ponto em cima da mesa de novo, e foi com o time completo, apenas 2 jogadores aparentemente poupados, o Aníbal Moreno, que estava pendurado, e o Estevão. Os dois entraram no decorrer do jogo, já perto dos 30 do segundo tempo, só para fazer uma movimentação. Mas, de forma geral, o Palmeiras com força máxima e não teve dificuldades em vencer a Inter de Limeira. Um ponto positivo é que, pela terceira vez no ano, o Palmeiras abre mão do revezamento, abre mão de poupar meio time, jogar com time misto. E nas 3 vezes que isso aconteceu, o time jogou bem. Foram 2 vitórias e um empate, sendo que o empate foi contra o Corinthians, jogando muito bem. Então é isso que nos permite ainda manter um certo otimismo com a temporada. O pessoal fala assim: mas o Palmeiras não vem jogando bem já há algum tempo. Tanto em 2023 quanto em 2024 já não estava jogando bem. Foi campeão brasileiro em 23. Tudo bem que o Botafogo deu uma ajudinha, é verdade, mas o Palmeiras estava lá para aproveitar. Então não foi uma campanha medíocre, né? Campanha medíocre é quando você faz 50 pontos, 45 pontos, 55 pontos, é medíocre. O Palmeiras fez mais de 70 pontos, né? E ano passado fez 73, foi vice-campeão, o Botafogo fez 79. Então, isso está longe de ser um mau futebol. Pode não ter sido suficiente para ser campeão. E isso nos frustra, é claro. Mas se é um time que está disputando o campeonato, e o Palmeiras tinha chance de ser campeão matematicamente até a última rodada, com chances concretas ainda até a penúltima, isso está longe de ser um fracasso, né? Então, creio que do jeito que está hoje, o Palmeiras de novo vai chegar em G4 de brasileiro, do jeito que está hoje. O que a gente quer que aconteça? Que evolua, que seja um time dominante, que os outros que tenham que correr atrás, como o Botafogo fez ano passado, por exemplo. Os outros que tiveram que correr atrás, ninguém conseguiu chegar. Então, o Palmeiras tem que ser esse time esse ano de novo. E para isso precisamos de alguns investimentos. O Abel já deixou isso claro. Precisa de mais algumas contratações, mas parece que está no caminho certo. Então, aquele futebol molenga que a gente viu em algumas partidas com o time misto não é a realidade. E deixou todo mundo desesperado. Meu Deus, o mundo vai acabar. Não vai acabar, né? Aliás, o mundo não vai acabar por causa de futebol, nunca, né? Mas vamos lá, vamos ver o que o professor João Martins falou. Claro, análise da vitória, da força que foi colocada em campo hoje em busca da classificação e também entender a questão do Estevão, que acabou sendo uma surpresa aparecendo no banco de reservas. Ele jogou cerca de 30 minutos na última partida, agora jogou cerca de 20 minutos. É uma questão física? Por qual motivo o Estevão acabou ficando fora hoje? Obrigado. Boa noite. Não, o Estevão passou mal a noite, chegou um pouquinho febril hoje de manhã ao CT. Nós durante o dia tentámos que ele se sentisse o melhor possível e só conseguimos energia para 30 minutos. Foi só isso, foi só uma questão mesmo de um pouquinho febril, e nós não quisemos arriscar nada, até porque ele não iria estar a 100%, assim conseguimos tê-lo no máximo que ele conseguiria ter, que era 30 minutos. Então, tá aí já uma informação importante, né? Então, não foi poupado. Foi simplesmente uma questão que ele estava com febre, aconteceu alguma coisa, alguma virose, alguma
né? Alguma coisinha ali. Então, ele não tinha tanta energia para jogar os 90, ficou ali quietinho e jogou cerca de 15, 20 minutos, entrou aos 30 do segundo tempo ontem. Menos mal, e esperamos que isso seja resolvido, né, até domingo, porque tem clássico contra o São Paulo. Vamos lá. Em relação ao jogo, sim, foi um jogo bem conseguido, tivemos bem, dinâmicos, intensos, defendemos bem, conseguimos impor-nos. Pena ali nos primeiros 30 minutos do segundo tempo não conseguirmos, tivemos ali 3, 4 bolas que podíamos ter saído com mais qualidade, mas o campo depois também começou a ficar muito pesado, os jogadores com algumas dificuldades pelo contexto do campo. O campo estava ruim. Pena só não termos conseguido ter mais qualidade nessas saídas e ter feito o terceiro gol mais cedo. De fato, o campo estava ruim, né? Campo gramado do Major Levi Sobrinho, muito ruim, mas mesmo assim o Palmeiras conseguiu fazer com que a qualidade técnica dos jogadores prevalecesse sobre o time da Inter de Limeira, que é muito ruim, e a gente vendo o jogo de ontem, a gente entende por que esse time não ganhou nenhuma partida no Campeonato Paulista até agora. Sabemos que o Rony é um jogador negociável, que várias vezes quase saiu, acabou voltando, jogou e agora efetivamente foi embora. Esse tipo de extracampo resolvido ajuda no trabalho da comissão técnica? Primeiro queremos agradecer por todo o profissionalismo do Rony, por tudo o que ele deu durante estes anos neste clube, tudo o que nos ajudou a ganhar, todo o rendimento desportivo que teve e todo o compromisso que teve até o último dia. São situações que não são, como é que eu ia te explicar, não é questão de ser fáceis de gerir, porque ele sempre foi um profissional máximo todos os dias. Mas é diferente, sabendo que há um jogador quando está a 110% e quando sabe que ou vai sair ou vai ficar, saiu, depois voltou. Mesmo para qualquer um de nós não é fácil gerir essas emoções, mas o comportamento dele sempre foi muito bom e nunca prejudicou, antes pelo contrário, sempre ajudou na gestão. Isso é importante, né? Se você não sabe se você vai continuar no emprego, você não vai render tudo, né? É óbvio que seu rendimento cai. Sua cabeça não está 100% focada no seu trabalho atual. Você tem que dedicar parte do tempo do seu foco, da sua mente, para as perspectivas, e isso acaba afetando, né? Então, dentro do possível, o Rony estava treinando até ontem de manhã, ele estava treinando, anteontem, né? Anteontem de manhã ele estava treinando. Mesmo com negociações já bem avançadas com o Atlético Mineiro e com o Vasco e com o Grêmio. Talvez ali a forma como os agentes do Rony agiram não tenham sido as melhores, mas vai passar o tempo. E quando o Rony hoje ele está no Atlético Mineiro, então hoje ele é adversário. Então não tem nada de tudo de bom para o Rony, tudo de bom nada. Tudo de bom para o Rony quando ele se aposentar. Aí sim, ele vai ter um lugar na galeria de ídolos do Palmeiras, para quem quiser. Para quem quiser. Para quem não quiser ter ele como ídolo, também tudo bem. Mas, de minha parte, aí eu vou falar por mim, vai ter respeito, vai ter admiração, vai ter gratidão por tudo que fez durante esse tempo todo, pelos títulos que ele ajudou a conquistar, pelos grandes momentos que a gente viveu no Allianz Parque, e também fora do Allianz Parque, assistindo pela televisão, ou mesmo nos estádios. Eu só tenho gratidão pelo Rony. Agora eu quero que ele se lasque, porque ele está no Atlético Mineiro. Ele, o Scarpa, o Dudu, que está no Cruzeiro, mas todos eles, depois que se aposentarem, depois que não forem mais adversários do Palmeiras, terão todo o meu respeito, minha gratidão, minha admiração. E é assim que se constrói uma vida de torcedor, né? Reverenciando os jogadores que ajudaram a trazer glórias para o nosso clube. Ninguém é maior que o clube, isso fora de questão, né? Mas temos a obrigação de reverenciar os atletas que ajudaram a construir a grandeza desse clube.
Mas eu acho que isso também é uma questão de maturidade, né? Quando as emoções estão um pouco mais sob controle, e tudo vem com o seu tempo. Agora faltam 3 rodadas, né? O próximo é um clássico, depois mais 2. Como é que o Palmeiras vai lidar com essa reta final do campeonato? Porque está atrás ali na pontuação de São Bernardo e Ponte Preta, agora não tem como poupar mais, vai com força máxima. Vocês querem conquistar o Paulista, não é o principal título, mas também é o objetivo. Claro, temos essa ambição, sabendo que não dependemos só de nós, podemos ganhar os 3 jogos e mesmo assim ficar fora. Mas vamos dar o nosso melhor nestes últimos 3 jogos, tentar fazer a nossa parte, que são 3 vitórias, um jogo de cada vez, sabendo a dificuldade do jogo já de domingo. Mas temos que correr atrás, sabendo que precisamos da ajuda dos outros. Mas temos que pensar só em nós e fazer a nossa parte, que é ganhar os 3 pontos no domingo, der por onde der. Vamos tentar dar o nosso melhor. É assim, as consequências do jogo de hoje só vamos sabê-las amanhã e no sábado. Mas vamos tentar ir com a máxima força que conseguirmos. Isso é claro, até porque o jogo assim o pede. E todos nós gostamos destes grandes jogos e destes grandes espetáculos e vamos tentar ir no melhor que conseguirmos. Poucas ideias, né? É uma resposta bem padrão, sabe? Um discurso pasteurizado. E aí, faltam 3 jogos. Vamos dar o nosso melhor. Blá, blá, blá. Quer dizer, nada, vazia. Como a gente sabe que são as entrevistas do professor João Martins. Muito diferente das coletivas do Abel, que tem muito conteúdo, tem emoção, né? As do professor João Martins são mais calmas mesmo, mas faz parte. Vamos lá. João, Igor Sedano, Melhor FM, Rápido no Ar, de Limeira. Quanto que essa vitória influencia na sequência do campeonato? Muito por conta desse clássico agora que vai ter no final de semana. O Palmeiras que não vinha de resultados tão bons, tirando a vitória padrão contra o Guarani. Quanto que um resultado positivo hoje, 3-0, influencia para o clássico, principalmente domingo? Uma coisa era clara, se nós não ganhássemos hoje, estávamos quase fora. E todos nós temos a noção disso, não vale a pena esconder, que se hoje não tivéssemos um bom desempenho, um bom resultado, domingo iria ser, mesmo que ganhássemos, iria ser quase impossível. Amistoso. 6 pontos, certo? 5 pontos em 9 possíveis, iria ser muito complicado. Sendo assim, vamos continuar a meter pressão também nos nossos 2 concorrentes. Também vão ter jogos difíceis. A pressão não aumenta também só para nós, também é preciso saber andar na frente, é preciso também saber lidar com essa pressão. Uma coisa é ser um outsider, outra coisa é ter que assumir que também tem que ganhar. E nós vamos tentar fazer a nossa parte, que é conquistar os 3 pontos no domingo, meter essa pressão extra ainda maior nos adversários, para tentar nas últimas 2 jornadas somar mais 2 pontos e os adversários tentar que percam alguns pontos nesses últimos 3 jogos. Obrigado. A missão não é tão difícil, né? Mas tem que fazer a parte dele, ganhar os 3 jogos e fazer 2 pontos a mais que a Ponte Preta. É o que precisa. Então, precisa que a Ponte Preta tenha um tropeço. Se o Palmeiras empatar com o São Paulo, a gente precisa que a Ponte tenha 2 tropeços em 3 jogos. Aí já fica um pouco mais difícil. Então, o Palmeiras se colocou nessa situação. Vamos poupar, vamos guardar energia para o resto da temporada. Você está correndo risco no Paulista. A campanha no Paulista é ruim? Não é ruim. São 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Tem aí um excesso de empates. Alguns empates que não eram para ter acontecido. Por exemplo, o empate com o Corinthians. Era para ter ganho do Corinthians. Líder do campeonato, né? Era para ter ganho. Jogamos muito melhor, amassamos o Corinthians. Não conseguimos ganhar dos caras. Tivemos um pênalti no último minuto. Perdemos. Empate com a Água Santa. Pô, tem que ganhar da Água Santa. Bragantino em casa. Tem que ganhar do Bragantino. Então, só aí nessas bobeirinhas, já foram 6 pontos. Já era para estar classificado já. Como a gente sempre faz no Campeonato Paulista. Então,
Por que estamos nessa situação? Por 2 motivos. Primeiro, estratégia este ano foi diferente. Por quê? Porque nas últimas temporadas a gente começou a perder o jogador nas fases mais importantes. Aí a gente olha para trás e fala, aquele Paulista, né? Se não tivesse jogado, botado toda a energia no Paulista, né? A gente talvez tivesse com todos os jogadores, talvez tivesse ganho títulos maiores que o Paulista. Então, primeiro motivo. E segundo motivo, mesmo com times mistos, você assume correr o risco, mas dava para ter tido resultados melhores. Eu acabei de falar aqui algumas partidas que eram para ter ganho e não ganhou. Então aí é futebol. E também você tem a questão do justo no nosso grupo. Os caras estão ganhando ponto. A Ponte Preta e o São Bernardo estão fazendo campanhas de destaque no Campeonato Paulista. Olha a classificação geral. Estão lá entre os dois estão entre os 3 primeiros do campeonato. Então, né? Palmeiras em 4º, 5º lugar na classificação geral vai ficar fora de um campeonato que classifica 8. Então tem todas essas contingências que estão colocando essa classificação do Palmeiras em risco. Mas tem nada perdido ainda. Se a gente for buscar aquele campeonato de 23 em cima do Botafogo, nós não estamos falando não é a Liverpool, né? É só a Ponte Preta. Então dá para ganhar, né? Para classificar. Como é que você vê essa partida do Maurício, que o enorme trabalho na zaga da Internacional de Limeira? Como é que você avalia essa questão do Estevão? As últimas partidas dele aqui no Brasil, depois do Mundial, e para o Chelsea. O Maurício tem tido um excelente início de temporada, numa posição que ele domina com bola, e sem bola também tem tido um excelente comportamento. Ele sente-se confortável, temos tido algumas conversas com ele gosta de fazer esta função mais livre ali entre linhas e poder de trás para a frente furar a linha adversária, chegar na área, aparecer para fazer golos. É um jogador muito inteligente, muito dinâmico, tem conseguido fazer esses golos que têm ajudado muito a equipa, mas sabendo que ele pode tanto jogar a defender por fora e depois a jogar por dentro, como pode fazer só de 10, como pode fazer este falso 9 a ajudar o centroavante. Está completamente aberto a poder ajudar, e tem tido um excelente rendimento neste início de temporada. Relativamente ao Estevão, tem aproveitado todos os dias que faltam, o máximo. Também quer dar o melhor dele nesta competição, porque é a única que ele pode, exceto o Mundial de Clubes, é a única que ele pode ganhar, porque quando se for embora as outras estão todas a meio. Então quer ao máximo ajudar a equipa para tentar levantar mais um troféu pelo Palmeiras. Interessante, né? Ele mencionar isso com relação ao Estevão. Ele quer ganhar porque ele quer levantar o troféu. Porque vai jogar a primeira fase da Libertadores, vai jogar o começo do Brasileiro, mas se o Palmeiras for campeão, ele não vai poder estar aqui para levantar o troféu. Então, boa essa perspectiva que ele dá das conversas que ele tem com o Estevão. E com relação ao Maurício, vem sendo o jogador mais importante. Já passou o Rios, né? No comecinho da temporada, os 4, 5 primeiros jogos, o Rios estava sendo o melhor jogador do Palmeiras. O Maurício já passou ele. Né? Não porque o Rios tenha caído, mas porque o Maurício está cada vez melhor. Ele cavou o lugar no time e ele está gerando um problema para o Abel. Porque, em tese, o Maurício veio para ser reserva do Veiga. Mas ele cavou um lugar no time e não dá para tirar o Veiga do time. E aí você tem o Estevão e tem o Facundo e tem o Flaco Lopes. Um tem que sair. Então, nós jogamos sem o Flaco Lopes. Eu falei de 5 jogadores, né? Estevão, Maurício, Veiga, Facundo e Flaco Lopes. Você tendo 2 volantes, um desses 5 tem que sair. Não cabe, né? Tem que jogar com 11, não com 12. E aí quem que você tira? Então, jogou sem centroavante. Saiu o Flaco Lopes contra o Corinthians. Pô, envolveu o Corinthians, criou e tal, mas você fica sem um jogador lá na frente para abrir espaço na defesa, para segurar zagueiro,
Então fica mais difícil de finalizar. Foi essa a dificuldade que nós tivemos contra o Corinthians. Você tendo um centroavante ali na frente, você tem menos jogadores para criar. Então você tem que criar dinâmicas, tem que ter mais jogadores que apoiem e facilitem a criação. Então, caso dos laterais, caso dos volantes, tem que chegar à frente. Até o Murilo, né? Estava chegando como criador, como construtor nesses últimos jogos sem centroavante, jogando com falso 9. E ontem o time achou um equilíbrio, jogando com centroavante, mas com apoio dos laterais, apoio dos volantes. O Emi Martínez muito bem posicionado, né? Jogando melhor do que o Aníbal. Então ele achou essa dinâmica de jogo, um equilíbrio. Ah, mas era Inter de Limeira. Pois é, mas foi um teste. É pré-temporada. É assim que está sendo encarada essa fase de classificação do Paulista. Então, entendo que foi um bom teste. Não sabemos se isso vai funcionar bem contra equipes mais qualificadas, mas estamos encontrando direções para seguir na evolução do time e também nunca perdendo tirando do horizonte que nós temos um grande jogador sendo preparado para entrar nas próximas semanas, que é o Paulinho. Acho que dentro de um mês e pouco, ele já deve estar brincando com a bola e já se preparando para disputar as partidas. Então, as perspectivas não são ruins, o Abel está achando os caminhos. João, Rodrigo do Globo Esporte. Queria que você falasse um pouco sobre a estreia do André Martins, por favor. Foi uma estreia positiva. Foi um jogo que o adversário iniciou com 2 volantes, que lhe deu um pouquinho mais de espaço, que ajuda a poder ganhar a dinâmica do jogo. Já não jogava há muito tempo, o último jogo dele foi dia 8 de dezembro. Depois o adversário mudou para 3 volantes, aí começou a ter um bocadinho mais de pressão, precisou de mais ajuda normal do Rios e do Veiga, mas teve muito bem, um bom posicionamento sem bola, ganhou os duelos dele, equilibrado. Sabíamos que a energia não ia dar para os 90 minutos, principalmente com o campo pesado que estava, mas enquanto esteve em campo teve um rendimento muito positivo e dentro do que nós esperávamos dele. Obrigado, boa noite, obrigado. Foi comedido nos elogios ao Emi Martínez, porque para mim ele foi um dos melhores, se não o melhor jogador do Palmeiras ontem em sua estreia. Ele vai obrigar o Aníbal a jogar muita bola, porque se continuar os nossos 2 camisas 5, né, o Emi Martínez e o Aníbal, do jeito que estão, o Emi Martínez coloca o Aníbal no bolso. E vamos combinar que o Aníbal Moreno foi um jogadoraço no ano passado, principalmente na primeira metade. Chegou encaixado e chegou voando. O Emi Martínez chegou encaixado e chegou voando. Tudo bem, um jogo só, calma. Mas a julgar por ontem, que foi o que a gente conseguiu ver até agora, excelente contratação. A julgar pelo jogo de ontem. Né? O nego faz cortinho, né? E faz a sacanagem. Mas então, vamos deixar claro. Pelo primeiro jogo, Inter de Limeira e Palmeiras, o Emi Martínez jogou muita bola, isso é inegável. Então vamos ver se ele dá sequência a esse nível de jogo, que aí o Palmeiras só tem a ganhar. Né? Então aí já pensou numa situação em que o Palmeiras tem que segurar resultado, você ter 2 cães de guarda muito fortes ali na frente da zaga, né? Para segurar um resultado, é excelente você ter 2 caras desse. Então, são possibilidades que o Palmeiras continua tendo nessa renovação de elenco. Muita gente xingou o cara quando ele foi contratado, até porque não está querendo volante, queria o Andrés Pereira, que tem grife, aí trouxe o Uruguai, tá jogando bola, sabe? Então, é muita emoção, né? Muita emoção nas redes sociais e muita besteira também, né? Mas eu, pelo menos, continuo desfrutando. Claro que com uma certa dose de apreensão, porque temos claras lacunas ainda no elenco que precisam ser preenchidas, o tempo está passando, mas o que a gente pode fazer?
Ficar reclamando não adianta nada. Adianta nada. Quer reclamar? Reclama. Só vai encher o saco de quem está lendo. E pode ter certeza que Leila Pereira e Anderson Barros não estão lendo. Então, não adianta nada reclamar na internet. Você tem que torcer, cara. Torcer, esperar e torcer para que eles façam um bom trabalho. Né? Sabe quem tem que cobrar eles? Conselheiro e sócio. Porque eles dão satisfação para conselheiro e sócio. Então, esses caras é que tem que cobrar, Leila e Anderson. Então, se você conhece algum sócio do Palmeiras, cobre o sócio para que ele faça essa cobrança. Cobre o sócio para que ele vote bem nas eleições de amanhã para conselheiro, para que eles coloquem conselheiros de torcida, não comedor de pizza, não puxa-saco. Então, cobre os sócios. Você que conhece sócios do Palmeiras, cobre os sócios. Quem você vai votar? Por que você vai votar nesse cara? Ele está do lado de quem? Ele cobra a presidente? Ele cobra o diretor? Ou ele só fica esperando cair uma migalhinha de pizza ali para ele? Tá? Então, eu tenho alguns candidatos que eu recomendo. Nossa conta do Twitter é o @Verdazo, e lá eu tenho 3 indicações muito boas para vocês de candidatos em quem eu confio, que eu conheço, que eu sei que são de arquibancada, tem sangue verde e que cobram. Então, nesses eu confio, tá? Que são o Luiz Fronterota, o Marcelo Santavica e o Vinícius Zucca. Podem escolher qualquer um desses 3. Lá no nosso Twitter tem o contato deles para vocês trocarem ideias com ele ainda hoje e amanhã, que é a data da eleição, e para vocês pegarem confiança e votarem nesses caras. Qualquer um deles, tá? São votos muito bons, muito bem empregados, que vão ajudar o Palmeiras e não ajudar a encher o salão da pizzaria. Beleza, turma? Obrigado a todos pela companhia e vamos em frente. Domingo tem Choque Rei. Independente da gente precisar classificar, não classificar, tem que ganhar dos caras, sempre. Tá? Então, foco no Choque Rei agora. Obrigado a todos, um grande abraço, saudações alviverdes.